Olá pessoal, Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui para a análise do Bitcoin, criptomoedas, Nano. Lembrando, tá pessoal, se inscreva no Twitter, Telegram e Facebook, porque lá eu passo sinais de day trade de amostra, sinais de médio prazo, notícias importantes quando tem, comentários, etc. Fica tudo Twitter, Telegram e Facebook. Se inscreva lá. Passei sinal de compra no Bitcoin de manhãzinha. E mais uma vez o método Eagle acertou antes avisado e depois aconteceu a explosão. Vou mostrar no final do vídeo sobre isso para vocês. E temos aqui o Bitcoin então subindo, bombando. Esse aqui é o gráfico diário. Você tem que visar. Se você é holder, o holder, ele visa o quê? O holder, ele visa comprar e segurar para longo prazo. Então, se no gráfico semanal é possível acertar grandes tendências de alta ou grandes tendências de baixa que duram 6 meses, então, como holder, eu vou usar o gráfico semanal para determinar pontos de compra. Então, Leandro Santos evitou comprar durante a maioria da queda e comprou aqui nos 16.700. Tem gente que diz que mandou comprar aqui nos 16.700, mas ele mandou comprar aqui ele mandou comprar toda hora. Daí ele só fala que mandou comprar aqui. Eu evitei que o pessoal comprasse aqui. A minha estratégia acumulou capital durante essa queda para comprar tudo aqui nos 16.700. E foi acertado o topo aqui para comprar aqui. Compramos um pouco aqui também. E daí as compras foram paralisadas e estamos aguardando um fundo. O que acontece? Aparentemente é um fundo um pouco ambíguo aqui no Bitcoin. Tá? Porque é um candle que fez nova máxima e nova mínima. E é similar a um spinning top, que é um candle de indefinição em uma região de topo. Então ele é um candle de topo, não um candle de fundo. Mas tem essa sombra inferior aqui dele, que indicaria um fundo, parcialmente, porque ele é um candle que indica topo. Então a gente tem aqui claramente uma região de indefinição de topo. Como o mercado está em tendência de alta e nas criptomoedas nós sabemos que, ilogicamente, quando o mercado está caindo, ele cai insanamente, não corrige por muito tempo, ou quando sobe, então, ele sobe de uma maneira absurda, sem corrigir ou corrigindo muito pouco. Vemos aqui claramente no passado, né, que teve uma subida insana, fundos bem pequenos, né, foram fundos bem pequenos mesmo aqui. Inclusive, eu até indiquei compra nesses fundos. Aqui eu já paralisei as compras, porque já indicou que iria corrigir, acertar da correção. Aqui eu errei uma compra que deu aqui, daí desabou, também tem erros. Mas enfim, esse processo de alta insana tende a ocorrer no Bitcoin, nas altcoins e tokens. Altcoins e tokens com potencial de 1000%, 10.000% até 2025, algumas altcoins. O Bitcoin, para ele chegar a 1000%, é mais difícil, vai ter que entrar muito dinheiro nele. Então, era para ter comprado Bitcoin bem antes, e hoje era para estar comprando altcoins específicas, que vão bombar nessa alta 1000% ou mais, e você compra um pouco de Bitcoin com lucro. E você vai ter mais Bitcoin se comprasse agora, porque essas altcoins vão valorizar muito mais que o Bitcoin. É uma estratégia, é perigosa, mas quem sabe o que está fazendo vai ter chance de se dar muito bem. Portanto, embora o Bitcoin ele não tenha feito o fundo necessário para eu voltar a comprar para longo prazo, mas isso é aplicável a quem? A quem ainda não comprou Bitcoin. Quem comprou Bitcoin aqui, conforme eu alertei aqui, e certas altcoins e tokens com fundamentos, mesmo que não corrija e bombe e exploda, não importa, você já comprou antes, na próxima correção você paga um pouco mais caro. O alvo do Bitcoin é 100 mil e o alvo de certas altcoins e tokens estão ali por volta dos 1000%, etc. Portanto, é viável sem dúvida você está comprando Bitcoin um pouco mais caro do que comprar aqui no topo, porque é uma região que tende a sofrer correções.
Ah, mas o ETF do Bitcoin ele tende a ser aprovado. E daí? Ele pode ser aprovado, o mercado pode derrubar o mercado e ele vai ter uma desvalorização gigante. E daí você compra aqui no fundo. Então, todo mundo, né, hypando que o ETF está vindo aí. Teve uma fake news de ETF que ele iria ser rejeitado, o Bitcoin desabou. Ele fez um desabamento extremo semana passada. Ou seja, você que fica vendo notícia e fica operando notícia, você está lascado. Por exemplo, essa notícia aqui da Livecoins, que ETFs do Bitcoin são aprovados não oficialmente e investidores começam a contagem regressiva. Eu nem li inteiro. Mas eu alertei sobre o Bitcoin para ele subir no day trade hoje lá no Twitter. Foi aqui na Gemini, né? Eu mandei aqui a ordem. Então eu alertei, compra no Bitcoin aqui nesse ponto, probabilidade de fazer 3-1 e chegou aos 3-1. E tem chance de até o final do dia continuar subindo. Isso aqui foi cerca de 6h30 da manhã. Essa notícia saiu bem depois. Então Leandro Santos não opera notícia. Ele não precisa ver notícias para tomar decisões no mercado. Por quê? Graficamente é possível decifrar a psicologia do mercado, sabendo, portanto, a sua direção e força e determinar, selecionar eventos de alta probabilidade que tendem a ocorrer. Então aqui no Bitcoin foi um evento de altíssima probabilidade. Lembrando, pessoal, isso aqui é um sinal de day trade. No Twitter, às vezes eu passo para Bitcoin, às vezes eu passo para Forex, às vezes eu passo para petróleo e assim vai. São 5 tentativas por semana só. Para provar que o método gráfico funciona e que eu também sou competente no que eu faço. E eu tenho muita consistência no histórico lá, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês depois. E isso prova que gráfico funciona. E o principal, gráfico funciona mais... notícia é um lixo. Você ficar vendo notícia é um lixo. Porque tem notícia falsa. Foi o que aconteceu com aquela notícia do Bitcoin, que não seria aprovado, que seria rejeitado e o mercado caiu um absurdo. O que acontece? Nessa queda aqui que o mercado teve, deixa eu pegar aqui o que foi nessa quedona aqui, né, na semana passada. Essa quedona, o que acontece? Foi uma empresa de notícias, agência de notícias, que mandou uma notícia, e daí começou a se espalhar para vários mecanismos várias sites de notícia e o mercado desabou. O que acontece? Existem bots em corretoras que as corretoras comandam. E essas corretoras têm muito dinheiro. Então os donos desses bots pagaram para a mídia. Ó, mídia, fala que o Bitcoin vai desabar. E daí o lucro que a gente tiver em cima dos trouxas que está fazendo um trade aqui, mídia, né? Mídia. Os trouxas que está fazendo um trade aqui, está comprando aqui Bitcoin porque o ETF vai ser aprovado, etc. A gente vai botar nossos bots aí para estopar todo mundo. Vai todo mundo entrar em desespero. E daí o mercado vai cair, a gente entra vendido e ganha na queda e compra lá embaixo de novo e faz o Bitcoin subir de novo. Manipulação de mercado, pessoal. Foi uma notícia que era falsa, que não era verdadeira. Que o Bitcoin ia ser, o ETF ia ser rejeitado, etc. E mesmo que ele fosse rejeitado, ele ia desabar um pouco. E ele poderia bater o 70k de novo, porque ele bateu o 70k praticamente há 2 anos atrás, o Bitcoin, sem ETF. E ele vai para 100 mil, para 200 mil. O Bitcoin não precisa de ETF. O ETF é só um gás para ele subir um pouco mais rápido. Então, quando você opera notícia, existem donos de bots de grandes exchanges que estão pagando para essas notícias saírem para eles estoparem você, ferrarem você e ganharem em cima de você. Manipulação de mercado. No mercado cripto, isso ocorre de maneira terrível, pior do que na bolsa de valores. Absurdamente pior do que na bolsa de valores. Certo? Então vamos ficar esperto com isso aqui. Tá? Para comprar para hold para longo prazo está ativado as criptomoedas. Quem não comprou pode estar comprando aqui no topo mesmo, se estiver com preço bom em relação ao valor intrínseco da cripto que você vai operar para longo prazo. Fazer trade nas criptomoedas é perigosíssimo por conta
dessa manipulação de mercado, então eu sou a favor de você operar com menos dinheiro e mais dinheiro no holding, compra e coloca na sua carteira, tá? A nossa querida Nano, né, tá aí também tentando entrar na tendência de alta, né, e tem chance de ela atingir os 1000%, que é os $10 para quem comprou a $1 e $7 para quem comprou 70 centavos ou menos, é os 1000%. Você zera 30% das nanos, você vai ficar com muita nano para zerar a nano nos $800 se chegar lá, e você sai com 200% de lucro garantidos e com risco zerado. Se a nano falir, você não perdeu nada e ainda ganhou 200%. E já aconteceu antes os 1000%, essa estratégia dos 1000% na nano, comprando pelo preço ideal, que é $1, e depois de alguns anos explode para $10, no passado aconteceu. Quem acompanha o meu canal há muito tempo sabe disso. Tá? O BTC.D aqui, o Dominance, né, do Bitcoin, está em tendência de alta, e o que acontece? A gente tem aqui um sinal Eagle, tudo bem que está com divergência aqui, com sinal de falta de força, né? Mas já fez a correção ABC e esse maroboso positivo indica a continuidade da tendência de alta, ou seja, tende a ser injetado mais dinheiro no Bitcoin. E nas altcoins e tokens também, né, nas altcoins e tokens, o que acontece? A gente tem aqui a dominância do mercado de criptomoedas. Ele iniciou uma tendência de alta, o Bitcoin já estava em tendência de alta, fez lá um sinal de divergência que indicaria a correção ABC, aconteceu o ABC ali, tá? E agora ele tem pelo menos 60% de chance de continuar. Mas a tendência já está de alta. Aqui na capitalização do mercado cripto geral, está no começo da tendência de alta e está dando aqui, né, praticamente um sinal Eagle, não deu ainda, mas está no começo. Então, muito dinheiro tende a entrar nas altcoins e tokens, e é claro, aquela que tem fundamentos tende a subir bastante. Aqui, certas que não têm fundamentos, mas estão avisadas pelas pessoas, pela manada, etc. Você também pode se arriscar ali, são ativos bem especulativos, porque não valem nada, são porcarias que são tratadas como se fossem ouro, mas podem valorizar 1000, 10.000%, tá? O mercado cripto é cheio dessas bolhas aí, principalmente nessa parte do DeFi. Então é isso. Muita grana tem de entrar no mercado cripto por conta da crise bancária e crise econômica que está ocorrendo no mundo inteiro. Ok? Então tá faltando fundo lá no Bitcoin, que eu alertei para vocês, para a gente acionar sinal de compra de novo para o Bitcoin. O Ibovespa, pessoal. O dinheiro das pessoas que estão em crise, que estão com dívidas, o que está sobrando, tende a ir para o mercado financeiro, porque os bancos estão em risco. Ah, Leandro, está corrigindo aqui. Natural, já era para ter corrigido aqui nesse arame de topo, que tem uma sobreposição de um enforcado negativo aqui. Então é um arame de topo com enforcado, era para cair, não caiu, aqui está fazendo uma pinça de topo. Uma pinça de topo que está formando um fundo. Talvez a correção tenha finalizado aqui. O sinal Eagle que eu alertei para vocês aqui no canal do YouTube foi aqui. Fez a primeira onda, a chance de fazer a terceira foi concluída. E tem a possibilidade de fazer a quinta onda. Então tende a subir. Tendência é de alta. Tá? Se corrigir, é uma correção pit stop para voltar a subir. Tendência é de alta. Crise financeira, crise de crédito, crise de dívidas familiares, bancos quebrando, bancos se arrebentando no mundo inteiro, nos Estados Unidos principalmente. Impressão de dinheiro correu solta na época do coronavírus. A conta chegou, um monte de gente lascada, um monte de empresa quebrando, e o dinheiro tende a migrar para as bolsas como refúgio contra esse tipo de crise. Lá em 1945, um pouco depois, Grande Depressão, as bolsas explodiram, bombaram. E é isso que tende a acontecer no momento também. Só que tem que saber o que está fazendo, não fazer de qualquer jeito. O S&P 500
Tá aí. Continua em alta, não desativou o sinal Eagle. Então a gente tem o sinal Eagle aqui, fez a primeira onda e tende a continuar para fazer a terceira e quinta. Se tiver força na quinta, poderá fazer a sétima e assim sucessivamente. Então, para comprar para longo prazo ações nos Estados Unidos, nessa queda já era para ter comprado, né? Quando iniciou a tendência de alta que já era para ter comprado, trades poderiam ter comprado aqui, feito grandes trades nessas ondas, etc. Tendência de alta do semanal swing trade comprado em gráficos menores, porque o semanal guiaria os gráficos inferiores para ajudar eles a fazerem grandes tendências de alta. Coordenada boa nessa condição é operar sempre comprado, buscando surfar em grandes tendências de alta. Então, S&P 500, a maioria das bolsas do mundo também estão em tendência de alta, não dá tempo da gente analisar aqui. Então, é o dinheiro migrando para as bolsas de valores, tá? O petróleo, pessoal, ele está em tendência de alta ainda, com um sinal Eagle que eu venho alertando há algumas semanas. E ele está com esse sinal Eagle ativo aqui, tá? Ele deu esse sinal Eagle, primeira onda. O único jeito de destruir esse sinal Eagle é o quê? Rompendo esse fundo aqui. Este fundo aqui, todavia, é mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui o valor. A 66,85, tá? 66,85 a coordenada aqui do fundo. $66,85. Então, se romper o suporte de 66,85, esse sinal Eagle será desativado. E a gente já tem um sinal Eagle de short, mas ele não é válido ainda por quê? Quando eu tenho um sinal Eagle de short, ele tende a fazer o contrário. O de alta, ele vai fazer o fractal da morte, composto por aquelas 5 ondas, onde a partir da quinta ele pode fazer a sétima se tiver força. Tem que esperar acontecer para determinar se terá a sétima, a nona e vai continuar. O inverso é para a tendência de baixa, tá? Já tem um sinal Eagle aqui, mas esse aqui ele ocorreu primeiro. Então, eu preciso que esse desative para que esse ganhe relevância e validade. E a validade desse sinal Eagle Short no petróleo ocorrerá se romper esse fundo de forma legítima. Há rompimentos que são falsos, então tem que tomar cuidado. Tem que aguardar acontecer o rompimento da maneira legítima. Existem padrões que ocorrem durante o rompimento que legitima a neutralização completa desse suporte em questão que estamos falando. E daí, se ocorrer, esse sinal Eagle tende a ter valia. Esse sinal Eagle tende a ter valia no petróleo, principalmente porque ele está respaldado pelo padrão ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça, um pouco, né, meio entortado, mas é um ombro, cabeça, ombro, meio entortado, mas é. Também é válido e o mercado ele faz essas figuras desconfiguradas em relação aos padrões clássicos, porque o mercado não é perfeito. Então é um ombro, cabeça, ombro ali também, né? Um ombro, cabeça, ombro ali. E já rompeu e tende, se romper esse suporte que eu acabei de falar, a gente tem um desabamento extremo aí a médio prazo, grande tendência de baixa por 6 meses no petróleo, tá? 6 meses no petróleo de tendência de baixa. Ok? Então essa é a situação crítica. E o bom do petróleo caindo em tendência de baixa é que o preço dos combustíveis tende a diminuir no mundo inteiro. Então uma situação favorável para diminuir o preço dos combustíveis e dar uma aliviada. Agora a gente tem também um ombro, cabeça, ombro, igual eu mostrei no petróleo, também que eu chamo de ombro, cabeça, ombro, Armagedon, porque ele tende a gerar uma grande tendência de baixa, colocar desespero nas pessoas em relação ao nosso dólar versus real. Então o que acontece, pessoal? O dólar tende a desvalorizar porque a gente tem no médio prazo, se o dólar desvalorizar e a economia americana quebrar, vai quebrar um monte de coisa junto. Foi assim no subprime, eu estava lá, comecei minha carreira na Bolsa de Valores lá no subprime, onde aconteceu toda aquela confusão. Certo? Eu saí no lucro na sorte porque eu era iniciante e fui sortudo e lucrei. Saí no topão lá do subprime, lucraço no bolso, mas tudo na sorte.
Aí depois de 3 anos eu me lasquei, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E o que acontece aqui no dólar americano versus o real brasileiro é que primeiro que ele está em tendência de baixa, né? Eu não tenho um sinal Eagle ativo de venda, né? Um short Eagle, um Eagle short não está ativo ainda, mas pode ativar com essa estrela cadente positiva, que não é tão forte, mas se romper a mínima dela, já é um sinal para a avalanche ocorrer aqui. O oco Armagedon, ou ombro Armagedon aqui, ombro, cabeça, ombro Armagedon, que é quando ele ocorre no começo de uma tendência de baixa e gera avalanches desesperadoras que levam o mercado a desabar. Esse ombro, cabeça, ombro, que eu chamo de Armagedon, ele está no começo de uma tendência de baixa, em uma situação fundamentalista crítica. E será respaldado por um sinal Eagle que não precisa do oco Armagedon para que ele desabe. O sinal Eagle short ocorreu aqui, tende a ocorrer a avalanche. O oco Armagedon é só mais fogo na lenha na fogueira para a situação da queda aqui ser pior, para que o desastre aqui seja pior. E nesse desastre o especulador entra vendido e surfa e lucra e se dá muito bem. Então é um padrão no dólar americano contra o real brasileiro que tem a sua relevância e por isso o dólar tem desvalorizado. A questão é, o dólar americano ele está desvalorizando também em relação a tudo. Em relação ao euro, ele está em tendência de baixa, né? Está em tendência de baixa com o sinal Eagle, chance gigante de desabamento. O USD, até o dólar americano contra o Ien é um absurdo. O dólar americano desvalorizando em relação ao Ien. O dólar ele ainda não chegou a entrar em tendência de baixa, perdão. Mas ele tem várias moedas das quais ele já entrou em tendência de baixa e tá em tendência de baixa também em relação ao dólar neozelandês. Não deu sinal Eagle ainda, mas tende a ocorrer. Tem 60% de chance de cair, ou seja, a psicologia do mercado alerta para nós que dentro de 6 meses o dólar americano, dentro de 6 meses, tem chance de cair em relação às principais fiats. E o BRL está nessa. O BRL está nessa. O real brasileiro. Portanto, comprar dólar nessa situação, levando em consideração que muitos bancos nos Estados Unidos, as pessoas estão pedindo menos empréstimo, não estão conseguindo pagar empréstimo nos Estados Unidos, muita gente quebrada, atoladas em dívidas e não pagando, crédito sendo negado, crédito sendo diminuído para a maioria das pessoas. Os bancos estão sobrevivendo do programa de resgate, que vai terminar lá nos Estados Unidos, ele vai terminar em março. Então março é o dia de quebrar ou ter mais impressão de dinheiro. Então se o Fed não der dinheiro para os bancos viver, porque os bancos estão vivendo de dinheiro de graça. Estão recebendo dinheiro de graça, dinheiro que foi imprimido e dado lá emprestado lá para os bancos. Fabricou dinheiro lá do nada e deu para os bancos. E os bancos estão vivendo disso. Porque eles não estão com extremas dificuldades. Tem um monte de empresa americana grande que simplesmente quebrou. Empresa de muitos anos, que sobreviveu à crise de 2008, etc. Mas nessa crise não sobreviveu. Se voltar a renovar o programa de resgate e imprimir mais dinheiro, vai desvalorizar o dólar de qualquer maneira. As duas coisas tendem a fazer o dólar desvalorizar. As duas coisas. E muitos bancos tendem a quebrar. Quando começar a quebradeira de bancos americanos, vai colapsar bancos como efeito dominó em vários lugares do mundo. Cuidado com o Brasil também, que pode acontecer aqui também. Pode acontecer aqui também. Então é bom você diversificar, deixar dinheiro em vários bancos. Criptomoedas com estabilidade. Até, outro problema também com relação ao dólar são as stablecoins. Então se tiver uma venda massiva de dólar, bancos quebrando, infelizmente muitas stablecoins tendem a quebrar e a perder o PEG, inclusive o Tether,
que não perdeu o PEG na última crise, até que a DAI chegou lá a desvalorizar bastante. Embora isso tenha ocorrido com a DAI e com a USDC, o Tether também ele não é a prova de balas. Então quem tem dinheiro no Tether ou em qualquer stablecoins, que você permuta, né, lucros com criptomoedas, você permuta para Tether. Segundo alguns advogados aqui no Brasil, não paga imposto, é ilegal cobrar imposto. Então, você pode fazer isso e brigar na justiça para não pagar nada para essa receita aí. Você tem que contratar um advogado bom para isso. Agora, converteu para real já era. Tem que pagar, a não ser que seja aqueles 35 mil e foi no Brasil. 35 mil por mês. Certo? Então, temos uma situação crítica aqui. No dólar, para médio prazo, mas os fundamentos do dólar, a economia americana ainda é superior à maioria das economias do mundo. Então, se ele vai se quebrar, ele vai levar muitas economias também para o fundo do poço. E o dólar tende a ficar na frente de muitas moedas fiat, inclusive a do real brasileiro. Tanto que na crise do subprime ocorreu a crise, o dólar ele definhou, eu não me lembro se ele estava a 2,50 e foi lá para 1,50, algo assim. Então estava baratinho o dólar em relação ao real, depois ele voltou a ficar acima do real, porque ele tem fundamentos superiores. A economia brasileira, ao real brasileiro e a economia americana tem fundamentos superiores, incomparáveis com a economia brasileira. É isso que as pessoas têm que ver. Então, quando o dólar estiver em queda absurda, é bom você ir comprando. No médio prazo, depois que cair bastante, você ir comprando, porque quando a crise acabar, ele tende a ficar acima do real. Daí você ganha poder de compra e vai poder fazer a festa. E vamos aqui para finalizar com a psicologia do trader de hoje. Psicologia do trader todo dia lá no Twitter, Telegram e Facebook, exclusivo, eu passo lá, então se inscreva lá para receber esses ensinamentos. Não predefinir o risco, não limitar as perdas ou não encaixar ganhos. Encaixar os ganhos é projetar o quanto que você pode ganhar, ou seja, eu vou me arriscar na operação X, tem entrada X, stop X e tem um alvo X. Esse alvo X, primeiro, probabilidade altíssima de eu acertar. Evento de alta probabilidade, só opero em evento de alta probabilidade. E tenho chance, e se eu ganhar, eu ganho muito. E quando eu perco pouco, porque eu tenho um risco. Risco-retorno, um risco bom, né? Risco-retorno aqui. Eu tenho um risco bom e eu posso alavancar bastante, mesmo assim eu fico dentro da minha gestão de risco. E quando eu ganho muito. Tá? Então, tem que calcular um alvo, mas eu tenho que ter risco-retorno e eu tenho que ter chance de acertar. Né? E limito as perdas para operações fundamentalistas de longo prazo. Também vou limitar as perdas com diversificação. Mas porque operações de longo prazo de holding em criptomoedas, ações, não tem stop. O stop ele é na diversificação, onde se você vê que perdeu os fundamentos, você zera o quanto você pode e coloca em outro ativo que tenha fundamentos para recuperar. É assim que funciona no longo prazo, operações de longo prazo. Então essas três coisas que eu falei, né? Não predefinir o risco, não limitar as perdas ou não encaixar ganhos, são três dos erros de trading mais comuns, que normalmente saem caros, ou seja, se faltou um desses três, você vai perder dinheiro. Esses três pilares têm que fazer parte, são três pilares básicos, mas essenciais. Ele tem que estar no seu plano de trading ou plano de investimentos. Só os melhores traders eliminaram esses erros do seu trading. Eu já estou nesse nível. Falo sobre isso direto no canal. Tem as minhas operações ao vivo. Em algum ponto de suas carreiras, aprenderam a acreditar indubitavelmente que tudo pode acontecer e a ter sempre em conta o inesperado. Ou seja, uma armadilha psicológica que eu posso revelar para vocês. O sujeito ele tem uma estratégia e ele vai ganhando. Ele vai ganhando. Colocar C de ganhando. Aí o que acontece? O risco dele era pequeno, daí ele começa a trabalhar com um risco gigante.
Porque ele está ganhando, mas ele esquece disso aqui, que é o inesperado. Ele esquece do inesperado. Daí ele toma um stop, o mercado pula o stop dele e vai lá para baixo por algum motivo, falta de liquidez, o spread aumentou torrencialmente, etc. Nas criptomoedas isso ocorre muito. Na semana passada deve ter ocorrido, quem tomou stop para o Bitcoin desvalorizar como desvalorizou torrencialmente naquele desespero foi stop que pulou, que o book de ofertas ficou vazio e daí o preço foi lá para baixo, um monte de gente tomou mais prejuízo do que projetou e por causa da fake news de ETF o sujeito aumentou o risco dele torrencialmente aqui, entrou com um risco gigante e dançou, se lascou. Então você tem que manter o seu manejo de risco. Você pode aumentar o seu risco, por exemplo, se você já lucrou e parte dos lucros você vai se arriscar porque existe um evento de altíssima probabilidade, a sua intuição do trader diz que você vai acertar, você vai lá e se arrisca. Se você perder esse stop gigante, você vai perder parte dos lucros e vai ficar intacto. Então está dentro do processo de manejo de risco, tá certo? E agora, pessoal, né, para o pessoal que critica gráficos, que fala que gráficos não funcionam, aqui no link na descrição você tem os sinais de entrada de day trade, Twitter, Telegram, Facebook, tem lá os sinais exclusivos lá, se inscreva lá, menos de 0,5% consegue sucesso no day trade. Se você consegue sucesso em acertar, analisar, efetivar operações no day trade, no swing trade, nos gráficos maiores você consegue desempenho. Então um day trade é uma área para você treinar, para você operar e ganhar experiência e habilidades. Então é um ramo de treinamento na minha visão. Eu prefiro fazer swing trade, position trading, que dá mais dinheiro. Então semana passada foram acertados 2, foi 4 dicas por causa do Natal, acertamos 2. Aqui foi 2 acertos, um empate e um erro na semana do Natal. Aqui foi o Ano Novo. Você tem todos os links aqui antes e depois, e o setup deu certo. Hoje foi avisado sobre o Bitcoin. Hoje foi avisado sobre o Bitcoin. É um sinal de trade no Bitcoin. Tem as coordenadas todas aqui. Daí existem várias coordenadas de saída, né? Se der 3-1 de risco ganho, você pode sair, é saída para leigo. Pode ficar até o final do dia e sair no final do dia, que tende a dar lucro, etc. Né? Então várias coordenadas estão aqui e seguindo essas coordenadas vem dando acertos e vem dando lucratividade. Então indo aqui para o Bitcoin, que eu passei o sinal, nós temos aqui o alvo atingido ao vivo. O alvo atingido ao vivo. E eu alertei. 3-1 de risco ganho em relação ao ponto de stop. O ponto de stop ideal está aqui. Deu 3-1 de risco ganho. Ó, atingiu. Tende a continuar a tendência até 21 horas de hoje. Tende a formar uma tendência gigante. Antes da notícia da suposta aprovação do ETF. Ou seja, graficamente, a psicologia do mercado eu decifrei, entrei antes de todo mundo, né? Executei antes de todo mundo. Quem seguiu está lucrando, pode lucrar muito mais. E está sendo feito ao vivo. Então o que acontece, pessoal? Os gurus de mercado financeiro, tanto de criptomoedas, ações, mercado futuro, forex, eles abrem lives, analisam milhares de ativos e quando acertam falam para você, ou então simplesmente se eles erram tudo, e acontece direto, eles errarem tudo, fracassarem em tudo, eles escondem isso e continuam fazendo seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Situação do Instituto Trader Profissional aqui é ter 5 tentativas por dia, 5 tentativas por semana e ter desempenho dentro dessa quantidade limitada para diversos mercados. Então é acerto no Bitcoin, acerto em Forex, acerto em petróleo, etc. Ou seja, método 100% gráfico, não tem informação privilegiada, acerta e está tudo provado aqui. Já são 4 meses de consistência. Gravar contas com dinheiro real, ela pode ser falsificada, ela pode ser manipulada. O infeliz do pilantra, ele pode pegar várias contas, quebra em várias, mas aqui ele está lucrando durante 3 meses, 5 meses. Ele mostra só essa para você e te engana.
Então não adianta ficar gravando vários vídeos de trades reais que eu fiz, etc., porque os pilantras vão te enganar. Agora, os pilantras, eles não podem te enganar com 5 tentativas por semana e ter desempenho consistente igual a estratégia Eagle Signals vem tendo. Então, se você quer fazer o curso, quer aprender um método que funciona, entre em contato comigo, links na descrição. Grupo secreto de sinais para swing trade e holding de longo prazo. Também você ganha de graça o grupo se fizer o curso e pode comprar o grupo separado também. E segue o desafio para os gurus, para os pseudo-gurus, para os mestres da análise técnica do YouTube de todos os mercados. 5 tentativas por semana, tenha desempenho similar ou superior ao que eu estou mostrando aqui. Segue o desafio para vocês, provem que vocês são bons. Provem que vocês são bons. 99% eu garanto para vocês que não são e estão enganando as pessoas e ficando ricos vendendo os cursos, né? Então é isso. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até mais.